O evangelho que nós ouvimos neste domingo, o mestre da lei procura Jesus e faz uma pergunta ao Senhor: o que é necessário fazer para ter a vida eterna, para termos a salvação? É uma pergunta que talvez cada um de nós, num ou outro momento da vida, também nos fizemos. O que é necessário para eu ser salvo? Bem, aquele homem era um doutor. Então Jesus fala: você entende da lei? O que está na lei? E aí então aquele doutor da lei vai recordar o Levítico: amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai dizer: faça isso, siga o mandamento, então você vai ser feliz, você vai encontrar a salvação. Seguir os mandamentos. Existe uma certa lei natural que todos nós já nascemos conhecendo ela. Nós já sabemos desde quando nascemos mais ou menos aquilo que é certo e aquilo que é errado. É a lei natural. Mas para além da lei natural, Deus quis também deixar os seus mandamentos. Os mandamentos nos ajudam a permanecermos em comunhão com Deus e com o próximo. E através deste caminho de comunhão, nós encontrarmos a felicidade. Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o mandamento que o Senhor nos dá está bem próximo de cada um de nós. Não é algo impossível de ser realizado, não, mas é algo que cada um de nós podemos colocar em prática para não nos afastarmos de Deus e nem da felicidade que Ele deseja para todos nós. Viver os mandamentos. A primeira parte desse evangelho, então, nos questiona se nós temos vivido os mandamentos. Aquele que é humilde, ele procura se abrir aos mandamentos, ele procura se abrir à vontade de Deus. Como nós cantamos no salmo dessa liturgia, os humildes buscam a Deus, por isso se alegram, por isso seu coração se revigora. Porém, aqueles que estão muito cheios de si, que pensam apenas nas suas vantagens pessoais, esses estão cheios de orgulho, de soberba, e por isso não querem ouvir os mandamentos, não querem ouvir a vontade de Deus para si, seguem os seus instintos. Esses não vão entrar no caminho da felicidade. E nós temos buscado a vontade de Deus para nós, ou nós temos sido soberbos e arrogantes? É o primeiro questionamento. Buscar viver os mandamentos. Porém, o doutor da lei faz uma segunda pergunta a Jesus. A lei manda amar o próximo, mas quem é o meu próximo? Porque às vezes tem umas pessoas que a gente não quer nem chegar perto nessa vida, né? Quem é o próximo que eu devo amar? Na época de Jesus, a sociedade judaica estava estratificada de acordo com a lei do puro e do impuro. Quanto mais próximo do templo, mais puro é. Quanto mais distante do templo de Jerusalém, mais impuro é. Então, a pessoa mais pura na sociedade judaica era o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos, no templo. Depois vinham os sacerdotes, depois os levitas, depois os homens judeus, depois as mulheres judias, depois vinham os galileus, depois os pagãos. E aí, por último, como os mais impuros, como os rejeitados, como os excluídos, vinham os samaritanos. Os
samaritanos não se davam com os judeus. Eles eram tidos como hereges, por isso eram excluídos, eram os mais impuros. Então, na época de Jesus havia essa discussão: quem que é meu próximo? E a resposta, mais ou menos, que havia neste tempo de Jesus era: se eu sou levita, eu vou ser próximo do sacerdote, eu vou ser próximo dos homens judeus. Eles são os meus próximos, é eles que eu devo amar. Se eu sou uma mulher judia, então o meu próximo é os homens judeus e os galileus. É eles que eu devo amar. No fundo, essas discussões todas serviam para que as pessoas dessem desculpas para não seguir a lei de Deus. Deus mandou amar todos os irmãos. Todos são nosso próximo. Não só este ou aquele desta classe ou daquela classe. Então, diante da pergunta que Jesus recebe do doutor da lei, Jesus vai contar uma parábola. E nessa parábola, Jesus vai inverter a pergunta. A pergunta correta não é quem é o meu próximo, mas eu sou próximo de quem? Essa é a pergunta que deve ser feita. Na parábola, então, um homem está descendo de Jerusalém para Jericó. Era a descida de uma montanha mesmo, um caminho perigoso. Os ladrões ficavam escondidos nas cavernas, atrás das pedras. Por isso era um caminho que geralmente ninguém fazia sozinho, só iam em caravanas. Mas esse homem desce sozinho. Os ladrões o pegam, o roubam e o espancam. E ele cai como que morto no caminho. Jesus fala que primeiro passa o sacerdote. O sacerdote olha, vê aquele homem caído no chão e segue. Provavelmente ele não reconheceu naquele irmão o próximo do sacerdote, ou é o sumo sacerdote, ou é o levita. Então, como não é sumo sacerdote ou levita, eu passo reto, não é meu próximo. Além disso, a lei mosaica dizia que todo aquele que tivesse contato com uma ferida, com sangue ou com alguém morto, se tornava alguém impuro. O sacerdote, sendo impuro, não poderia oferecer o sacrifício no templo. Então ele passa reto. Depois vai passar o levita. Da mesma forma, próximo do levita ou é o sacerdote ou são os homens judeus. Não é o próximo dele. E também, se ele tocar, ele vai se tornar impuro. Ele passa e vai reto. Por fim, vai passar o samaritano, aquele que era considerado um herege, aquele que era considerado um desgraçado, alguém esquecido por Deus. É este herege que vai ver o homem caído no chão, vai se aproximar dele, vai se encher de compaixão, ou seja, vai sofrer o mesmo sofrimento daquele homem e vai derramar sobre as suas feridas o vinho para desinfetá-las e depois o óleo para ajudar na cicatrização, para impedir as moscas de sentarem ali. Ele vai colocar este homem no seu animal, leva ele até uma pensão, cuida dele e paga para que o dono da pensão cuide daquele homem, porque ele tem que seguir viagem. Jesus pergunta então: quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado e foi derrubado ao chão? O doutor da lei responde: foi aquele que teve misericórdia dele. Jesus então vai dar uma ordem: vai e faça a mesma coisa. Queridos, o nosso egoísmo nos leva muitas vezes a inventarmos
milhares de desculpas para não amarmos o próximo, para nos afastarmos dele, para não nos importarmos com ele. Mas Jesus hoje é extremamente claro que se amamos a Deus, é necessário que amemos o próximo. E quem é o meu próximo? Eu sou próximo de quem? Eu sou próximo de todos aqueles que estão caídos, de todos aqueles que estão machucados, de todos aqueles que são desprezados, de todos aqueles que não são visualizados pelos olhos da sociedade. Eu sou próximo destes. Eu sou chamado a amá-los. E no reino de Deus, amar é servir. Eu sou chamado a purificar as feridas dos meus irmãos, a ajudar a cicatrizar as suas feridas, a devolver-lhes a dignidade, a vida perdida. Esta é a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o irmão. Como diz São João na sua primeira carta, como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? Se eu amo verdadeiramente a Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu permito que o amor de Deus seja derramado no meu coração, então este amor, como uma fonte viva, tem que jorrar do meu peito para a vida do meu próximo, que é sobretudo todo aquele que está ferido, todo aquele que está jogado. Que nós, ouvindo esta parábola do bom samaritano, possamos nos inspirar em Jesus, ele que é o bom samaritano e que deu a vida para nos resgatar da ferida do pecado, para que também possamos curar, cuidar e zelar pela vida de todos os sofredores que são o nosso